Bom, pessoal, bom dia. Só para dar continuidade em relação aos ciclos que a gente estava trabalhando em aula, dois ciclos que a gente vai estar tratando e vai estar conversando é referente à furação, a execução de furos no torno CNC. Basicamente, antes de a gente falar dos ciclos, tem que definir duas estratégias de corte que a gente pode desempenhar nesse tipo de operação. Primeiro, salientar que a furação não vai ser executada no cabeçote móvel igual a gente conhece com um torno convencional. Tá? No torno CNC, a broca, no caso aqui eu vou estar exemplificando com uma broca helicoidal. Tá? Obviamente, não deixa de ter necessidade de ter o furo de centro por ser uma broca helicoidal. Perdão. Nessas duas, no caso, a broca ela vai ser montada na torre. Né? Existem blocos definidos para que a gente possa fazer a fixação dessa ferramenta. Tá? Eu vou estar colocando vídeos em que eu tenha a montagem dessas ferramentas na torre, para que possa ter um exemplo um pouco mais palpável e contextualizado com a nossa situação. Tá? Essas duas estratégias de corte que a gente tem vão servir para basicamente tratar o cavaco durante a execução. Eu tenho a primeira estratégia, que é a de quebra de cavaco. O que acontece nessa estratégia que eu tenho a quebra de cavaco? Eu vou estar exemplificando aqui com uma peça não tão adequada, mas vamos lá. Nessa situação, a broca ela entra no material e sai apenas um pouquinho, um pequeno retrocesso para ter a quebra do cavaco e depois continua a execução do furo. A broca retorna mais um pouquinho para quebrar o cavaco e continua a furação. Tá? Essa é a primeira estratégia de corte que a gente tem. A quebra de cavaco. A segunda estratégia que a gente tem é a de descarga de cavaco. Nessa estratégia, o que acontece? A ferramenta, no caso a broca, ela vai entrar no material, vai uma certa profundidade, vai sair fora da peça para que ocorra a descarga, eu tenho a injeção de fluido de corte para limpar o fundo do furo, continua-se a furação, ela sai mais uma vez fora da peça, continua a furação até a profundidade final definida no ciclo. O ciclo de descarga é popularmente conhecido também como pica-pau. Tá? É também conhecido como ciclo pica-pau, em que a broca ela vai entrar e sair do material. Tá certo? Em função do ciclo, da estratégia de corte adotada, teremos dois ciclos distintos. O de quebra de cavaco é usado o ciclo G74. Mas a gente já trabalhou com esse ciclo para torneamento. Sim. Com adaptações e com devido acréscimo de algumas informações, a gente pode utilizar esse mesmo ciclo também para fazer quebra de cavaco, furação com quebra de cavaco. E o segundo ciclo, que é o descarga de cavaco, nós vamos usar o ciclo G83. Tá? Esse ciclo, além de ter a necessidade de você inserir mais informações, alguns parâmetros da máquina devem ser modificados. Tá? Isso, obviamente, a gente só vai conseguir estar demonstrando operacionalmente, né, no equipamento, para poder mostrar esses parâmetros que são modificados. Senão, ele vai trabalhar da mesma forma que o G74. Tá? Eu tenho que fazer inserção do mesmo no meu programa e fazer modificações operacionais. Tá? Nos exemplos que eu vou estar citando com vocês, nesses dois casos, ou no caso de 83, a gente vai fazer apenas a simulação, né? Fazer apenas a execução prévia do nosso programa, né? Apenas exemplificar o uso da função, e na parte operacional, quando formos executar a peça, a gente faz o acerto dos parâmetros. Certo? Valeu, obrigado!